A princípio, nós precisamos compreender a clara distinção entre Israel e igreja. Essa distinção é básica em Gálatas 3, 28 e 29, Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 22. E também, refutando aqui a fala do meu querido amigo com a devida vênia nobre pastor Emerson Scarelli, as palavras de Jesus são concomitantemente também descritas e reveladas pelo próprio escriturístico bíblico de Paulo, as coisas que eu recebi do Senhor. Então nós cremos na inspiração verbal e plenária. Todas as escrituras são inspiradas e também reveladas pelo Senhor. E não significa dizer que a fala de Jesus é maior ou menor do que a de Paulo. Pelo contrário, são revelações bíblicas do cânon sagrado que fora fechado com Atanás 367, as 27 cartas do Novo Testamento da sua 29ª carta festival que é apresentada à igreja primitiva. Segundo ponto também, aqui é o nobre companheiro pastor Ezequiel Gomes com a devida vênia, ele cita que no milênio não haverá pessoas vivas na terra. Então que haverá corpos desencarnados, ou almas, melhor dizendo, desencarnadas, porque Isaías vai declarar simplesmente que o menino brincará com a áspide. Ali nós temos, por certo, uma erudição profética do livro do profeta messiânico do Antigo Testamento. E outro contexto importante também, o norteamento da escatologia bíblica se baseia em Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, relacionado basicamente no período em que Daniel vai escrever apontando para o futuro. O livro do profeta Daniel, vocês sabem melhor do que eu, é possuidor de 12 capítulos, 357 versículos, subdividido em duas partes. Capítulo 1 ao capítulo 6, história. Capítulo 7 ao capítulo 12, escatologia aplicada. Capítulo 1, Daniel na corte. Capítulo 2, a estátua. Capítulo 3, livramento na fornalha. Capítulo 4, Nabucodonosor vai comer capim no pasto. Capítulo 5, a mão que desce para escrever na parede. Capítulo 6, livramento na cova dos leões. Capítulo 7, os 4 animais proféticos. Capítulo 8, o bode carneiro. Capítulo 9, as 70 semanas. Capítulo 10, oração respondida. Capítulo 11, o príncipe que vem. Capítulo 12, tu, porém, vai até o fim. Daniel, capítulo 9, versículo 24 em diante, está falando a respeito das 70 semanas determinadas sobre o teu povo, a tua santa cidade. Concomitantemente também no paralelismo bíblico de Mateus 24:15, quando pois virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. O pós-tribulacionismo advoga no ano 167 a.C. através de Antíoco Epifânio. Outros também preteristas vão advogar no ano 70 depois de Cristo. Porém, no ano 127 a.C. não teve os 7 ou as 7 promessas relacionadas a ungir o santo dos santos, expiar a iniquidade, a transgressão, fazer cumprir a promessa. E também Tito não cumpriu nenhuma dessas profecias. Está relacionado ao futuro. Quando virdes, então o contexto bíblico remonta simplesmente à cultura judaica. Por quê? Porque Mateus capítulo 22, a parábola do banquete. E também Mateus capítulo 24, a hipocrisia dos fariseus, e a progressão literária em Mateus capítulo 24, a pergunta dos discípulos relacionado quando, pois, será que acontecerão essas coisas? Qual é o contexto? Saído do templo de Herodes, erguido no ano 19 a.C., natural da Idumeia. Tanto é que o próprio Jesus vai fazer um chamado quiasmo, vai interpretar, não, mas vai profetizar a destruição iminente do povo rebelde, concomitantemente também de Jeremias capítulo 30, versículo 7, o chamado dia de angústia para Jacó. Yaakov Sará, simplesmente relacionado à angústia. Comprime com força. Mateus 24, 21. Marcos capítulo 13, versículo 19, Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 17, Apocalipse 6 ao 18, não se aplica à igreja, não porque estamos com medo da grande tribulação, é porque a ira do cordeiro não recai sobre a noiva do cordeiro. E outra questão interessante que os pós-tribulacionistas advogam é que o pré tem medo de passar pela grande tribulação, mas tem um detalhe importante. Pergunte para qualquer pós-tribulacionista se a igreja vai sofrer no período da grande tribulação. Se falar que vai sofrer, então estamos simplesmente recebendo a ira de Deus. Se falar que não irá sofrer, então estamos simplesmente divididos por um lapso de tempo no arrebatamento. E depois nós podemos trabalhar outros temas que, sem sombra de dúvidas, será de suma importância para a glória de Deus. A incongruência com a devida vênia ao nobre companheiro está basicamente
relacionado a diferenciar a palavra revelada por Jesus com a palavra de Paulo. O texto clássico, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Porque o mesmo Senhor, o texto declara, toda a escritura divinamente inspirada, apta para corrigir, redaguir, instruir em toda a justiça. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer outra espada de dois gumes. Penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Ora, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ora, senhores, quando que na boca de Jesus ouvia a expressão arrebatamento, senão no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que a expressão ali vem do verbo grego harpazo, que significa arrancar com raiz, e na sua conjunção significa harpazometa, presente indicativo ativo, que trata a respeito de uma ação. Então, naturalmente, nós precisamos entender e compreender que a revelação bíblica é progressiva. Jesus é o maior, o único, que é aquele que é o Cordeiro de Deus para a salvação. Porém, a Bíblia, ela é inspirada desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E detalhe, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Se me permite, pastor, é importante ressaltar que não tem como os pós. O texto mais forte para eles é Mateus 24:31. Sempre. É só isso. É só isso. O contexto vai apresentar a geografia judaica, a cultura judaica e a profecia determinada de um profeta de Deus sobre um profeta chamado Daniel. Sobre a invasão da Bíblia. Tua cidade, teu povo. Pergunta Ezequiel e Emerson. Quem era o povo de Daniel? Veja bem. De forma simples. Não, veja bem. Não precisa gaguejar, é só o Novo Testamento é muito claro. O Israel de Deus é a igreja. Quem é a profecia? Israel de Deus é a igreja. Vocês estão falando de Mateus 24. Mas eu queria focar em Mateus 24:15. Para quem essa profecia que é relatada por Jesus Cristo? Para a igreja, para a os gente discípulos. poder responder isso, Daniel, a primeira coisa que você precisa ser, 9, você precisa trabalhar com muita honestidade, é o seguinte: você acredita que em Mateus capítulo 24 ele é dividido em duas partes e ele fala da invasão de 70? É dividido em 3 partes. Perfeito. Tem cumprimento a invasão de 70? Tem. Então pronto. Agora, então quando você começa a ler da abominação que chegou no lugar santo, da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, é a invasão de 70. Não, é que vocês começam com essas coisas de tipologia. Vocês começam com essas coisas de texto dupla camada. Exegeticamente isso é impossível. Não, mas com muito respeito, o que nós estamos fazendo aqui se é exegese? O que nós precisamos entender? Qual é a primeira fase da interpretação de Jesus para quem ele está falando? Primeiro aos discípulos. Quando será o sinal da tua vinda e o sinal do fim do mundo? Marcos Aí 15, o que nós temos aqui? Uma acrobacia da parte dos postos. Claro que não. Porque não apresenta um texto em Mateus 24. Pergunta, quem arrebata a igreja? É Jesus ou os anjos? Eu fiz essa Aí, eles pergunta. ficam Eu acredito no que diz Jesus. O que Jesus falou para mim tá falado. Não, mas espera um pouquinho só. Jesus está voltando. Mas tem sentido isso? Espera um pouquinho. Jesus está voltando. Mateus 24.